idoso a gente tem que ter vários cuidados com ele, porque o idoso tem problema de dentição, de deglutição, de liberação de saliva, de digestão, né? E de atividade. Muito idoso não faz atividade física e com isso fica mais difícil eliminar até as fezes. A gente tem que pensar desde o momento que entra o alimento até o momento que ele sai. Então, tem uma série de complicações, né, que a gente tem que considerar para a pessoa idosa. Então, se é aquela pessoa que não tem vontade de cozinhar, que depende de outras pessoas, então a gente tem que prestar muita atenção. Às vezes ele não está consumindo todos aqueles nutrientes que ele precisaria. Então tem que ter alguém vigiando se realmente ele está conseguindo, ou seja, comprar os alimentos, elaborar, né, ter paciência para lavar e ficar de pé e esperar que o alimento fique pronto para poder comer. Ou se ele já tiver, né, alguém que ele traga e tenha tudo já à disposição, então ele tem que pensar, será que eu consigo mastigar uma carne mais dura ou um alimento um pouco mais crocante? Será que eu tenho algum problema de dentição? Será que eu mastigo bem e eu tenho a liberação da saliva e é aí que já começa a digestão? Ou eu já vou passando para baixo e eu também já tenho uma redução do meu ácido clorídrico e dos fatores que digerem o alimento? E muitas vezes eu não chego a quebrar, principalmente a proteína, né, no estômago. E aí, se eu não quebro a proteína, eu não vou conseguir absorvê-la no meu intestino. Será que eu tenho uma boa flora intestinal para absorver esses nutrientes? Ou não, porque a flora intestinal do idoso muitas vezes está alterada pelo uso excessivo de medicamentos. E aí também tem a questão da inatividade, que seria então fazer a motilidade para poder excretar aqueles compostos que não são necessários, né? A dieta do idoso tem que ser bem cuidada, ela não pode faltar, não se deve ser muito monótona, ela tem que ser variada para o consumo de vitaminas ser o mais diversificado possível. Então tem que ter, como todos nós deveríamos ter, consumo de frutas, pelo menos umas 3 peças de frutas ao dia, em momentos diferentes e frutas diferentes. E salada, aí está outra questão, será que eu vou conseguir mastigar? Então a gente pensa, mas se não consigo mastigar, vou fazer uma sopinha de legumes, eu trituro tudo, né? Faço uma sopa creme, procuro comer dessa maneira, isso é uma boa saída. Então não pode faltar isso, além da proteína, né? Às vezes eles pensam, mas eu tenho que mastigar carne, não tem problema, então vamos bater o feijão, né? Deixar ele de uma maneira mais fácil de ser ingerida, né? Mas não pode faltar proteína também, de jeito nenhum. Não digo na inteligência nesse momento, mas sim da memória dele, né? Para ele não esquecer tanto das coisas. A gente tem que pensar então que a vitamina do complexo B é muito importante. O zinco também ajuda um pouco na memória, né? E a inteligência, a gente pode pensar assim, vamos deixar esse idoso ativo. Então a parte da alimentação tem a alimentação que a gente dá de informações, de atividades para eles, né? Então, isso a gente procura também orientar no momento da consulta. A gente também pensa a gente está pensando na nutrição dele, mas a gente está pensando no bem-estar, né? No dia a dia desse idoso, como é que é? Ele está sozinho, ele fala com alguém, ele tem como dividir os seus anseios. Então, sim, a gente, voltando para a questão alimentar, a gente pode pensar então no zinco e no complexo B, vitaminas do complexo B, presentes na carne, principalmente. Vamos analisar, a dieta desse idoso, ela está balanceada, ela é equilibrada, ela atende às necessidades desse idoso? E a segunda questão é a absorção uma coisa é comer, outra coisa é eu conseguir aproveitar esses nutrientes. Será que eu estou mastigando bem, digerindo bem, tenho uma boa flora para absorver? Então a gente não tem tanta segurança no idoso que esse processo está chegando ao final, né? Ele está absorvendo esses nutrientes. Devido a essa preocupação, é quando a gente orienta a eles tomarem algum complemento vitamínico. Mas a gente vai analisar bem, ele está comendo direitinho?
Então, talvez não haja necessidade de suplementar ou de complementar. Então, a gente analisa também como é que está a saúde desse idoso, o que ele apresenta, sinais clínicos, e uma boa conversa a gente consegue perceber alguns detalhes. Então, combinando a avaliação nutricional mais a avaliação clínica, a gente vê ou não a necessidade de uma complementação.